gente, meninos e meninas, pessoal aí do quinto ano, estamos aqui mais uma vez, né? Vocês aí de casa com a professora Denise aqui, professora de matemática, para mais uma aula juntos, certo? Hoje daremos continuidade a operações com números decimais. Na aula anterior, nós já aprendemos o que são os números decimais. Nós já aprendemos também como realizar adição e subtração utilizando esses números decimais. E agora, para dar continuidade, nós seguiremos com multiplicação e divisão com esses números, certo? Então, vamos lá. Você que já está aí com seu caderno, com seu material, né, todo certinho aí, vá anotando suas dúvidas. Iniciaremos agora com multiplicação. Multiplicação de números decimais. Então, quero apresentar para você que existem duas maneiras de efetuarmos essa multiplicação. Quais são elas? Nós podemos multiplicar um número decimal por um número natural e podemos também multiplicar um número decimal por outro número decimal. Então, vejamos aqui como isso acontece. Sigamos em frente e conhecemos aqui todo esse processo de perto. A primeira situação que eu apresento para vocês, nós temos a multiplicação de um número natural por um número decimal. 3,25 vezes 6. 3 inteiro e 25 centésimos. Nós temos o quê? Duas casas na decimal, duas casas decimais no número 3,25. Para realizarmos a multiplicação, nós ignoramos a vírgula, nós ignoramos que tínhamos um número decimal e transformamos ele em 325 vezes 6. Deixamos aí na nossa mente, né, pensando que nós temos dois números naturais e não mais o decimal. Realizamos a nossa multiplicação normalmente. Observe aí que aconteceu 6 vezes 5, 30. Coloco o 0 e levo 3. 6 vezes 2, 12. Com mais 3, 15. Coloco 5 e levo 1. E 6 vezes 3, 18. Com 1, 19. Então, o meu resultado final, ou seja, quando eu encontro o meu produto, realizando minha multiplicação normalmente, aí eu conto quantas casas decimais tinha no meu multiplicando duas, o 2 e o 5. Então, eu conto da direita para a esquerda duas casas decimais no meu produto e acrescento a vírgula, certo? Então, fica 19,50. Meu resultado aí tem duas casas decimais também no produto da multiplicação de um número natural vezes o número decimal. Então, nós temos um resultado também com duas casas decimais, igual ao primeiro fator. Certo, gente? Então, o que diz aqui nesse texto é a explicação do que aconteceu lá. Na operação, iniciamos a multiplicação naturalmente, como você já sabe multiplicar, então, naturalmente. Para colocarmos a vírgula corretamente apenas no produto, ou seja, no resultado da multiplicação, devendo observar quantas casas decimais tinha no meu primeiro fator, ou seja, no multiplicando, e colocando a vírgula de acordo com essa quantidade. O número 3,25, apresentado anteriormente, tem duas casas decimais. Então, devemos contar da direita para a esquerda duas casas decimais. E temos aí uma, duas também, 19,50, o 5 e o 0, duas casas decimais. Na segunda situação, nós multiplicamos o número decimal por outro número decimal. 3,49 vezes 2,5. Então, como vamos realizar isso aí? Ignoramos as vírgulas, certo? Colocamos lá todo o número 349 vezes 2, 5, 349 vezes 25, como se fossem números naturais qualquer.
Realizo a minha multiplicação com 2 números no multiplicador, né? Como vocês também já sabem realizar isso. E tenho o meu produto, depois, ao multiplicar, somar os 2 resultados e tenho o meu produto. Então, como finalizar essa minha multiplicação? Eu conto quantas casas decimais havia no meu primeiro fator, que eram 2, o 4 e o 9. Quantas casas decimais havia no meu multiplicador? 1. Então, eu junto 2 do primeiro fator mais 1 do segundo, eu tenho 3 casas decimais na minha operação. Quando eu vou armar a minha operação de número decimal vezes número decimal, eu observo que eu tenho 3 números, ou seja, 3 algarismos depois da vírgula, que corresponde a 3 casas decimais. Quando eu obtive o meu resultado total, eu conto 3 casas e coloco a vírgula. E agora o resultado final do meu produto será um número decimal. Nunca vai dar um resultado de produto em um número natural qualquer. Vai dar o resultado do produto da multiplicação de número decimal por número decimal, um outro número decimal. Porque eu vou precisar adicionar as vírgulas, eu vou precisar adicionar as casas decimais correspondentes. Nesse caso, o processo da multiplicação é realizado normalmente, foi o que eu apresentei para vocês. O que difere é que quando formos colocar a vírgula do produto, devemos contar as casas decimais dos 2 fatores e somá-las. Foi o que eu apresentei para vocês. Mas para vocês não ficarem só na minha fala, então observem aí visualmente. 3,49 vezes 2,5. Quantas casas decimais tenho aí? 49, 2. E o 5 mais 1. Então ficaram 3. O meu resultado, que dava 8, 7, 2, 5, eu preciso contar 3 casas decimais no meu produto e colocar a vírgula para finalizar a minha multiplicação corretamente. Certo, gente? Espero que vocês estejam compreendendo até aqui. Agora mudaremos para uma outra operação com números decimais, que é a divisão. Divisão é repartir em partes ainda menores. Então, nós temos o método prático aqui apresentando para vocês, onde, número 1, igualamos o número de casas decimais com acréscimos de zeros. Aquilo que eu apresentei para vocês, que o zero no final dos números que aparece já depois da vírgula, ele não vai modificar o meu valor. Tiramos as vírgulas e efetuamos finalmente a divisão. Para efetuarmos a divisão e para conseguirmos tirarmos a vírgula, nós precisamos acrescentar os zeros nas casas decimais para igualar esse número. Vejamos à frente como isso acontece. 1,4 dividido por 0,05 é igual a 28. E aí, como é que isso acontece? Igualamos as casas decimais. Nós temos 1,4, nós temos 4 décimos, que só é um número depois da vírgula. Precisamos igualar 0,05, nós temos 5 centésimos. Nós temos 2 números depois da vírgula. Então, nós igualamos fazendo o quê? Acrescentando o 0 na 1,4, que é a mesma coisa de 1,40, e agora dividimos por 0,05. Como eles têm 2 números decimais cada um, tiramos as vírgulas. Ficou o quê? 140 dividido por 5, porque os zeros à esquerda sem a vírgula, eles não valem nada. E efetuamos normalmente a divisão. 140 dividido para 5 é igual a 28, certo? Então, gente, viram aí que exemplo bem claro, né? Você faz o quê? Só seguir o processo. Igualamos as casas decimais, ou seja, temos que igualar para como se fôssemos somar e deixar vírgula abaixo de vírgula, casas decimais abaixo de casas decimais. Pense aí como se você fosse somar. Você precisa acrescentar os zeros para que fiquem iguais.
No próximo exemplo, nós temos o quê? 6 dividido por 0,015. Nós temos aí milésimos. Nós temos 3 números depois da vírgula. Então, igualamos as casas decimais, o 6 ele vai acrescentar 3 zeros depois da vírgula. Vai continuar sendo o mesmo 6 e agora podemos dividir por 0,15. E assim eliminarmos a vírgula. 6,000, eu posso tirar essa vírgula porque eu tenho 0,015. Então, ficou 600 dividido para 15. Por quê? Porque o 00 que estava antes do 15 não vale nada. E o 6,00, quando eu tiro a vírgula, ele agora vale 600. Então, eu transformo isso aí igualando com as casas decimais. E agora, tiramos a vírgula e fica 600 dividido para 15, certo? 600 dividido para 15 vai dar 400, certo? Então, gente, logo o quociente, o resultado de 6 dividido para 0,015 vai ser 400. Entendendo, gente? Agora, nós temos um outro exemplo, 4,096 dividido por 1,6. Primeiro passo, igualamos 3 números depois da vírgula, né? Nós temos 4,96 dividido por 1,600. Cada um dos pontos aí agora tem 3 números depois da vírgula, certo? E aí, nós apresentamos que ficou 4.096 dividido por 1.600, que teve como quociente 2. Aí nós apresentamos um resto, mas não leva em conta. Nós estamos buscando o quociente, né? Então, vai dar 2, alguma coisa e aí a gente vai ter que continuar acrescentando. Mas o importante é você saber, né, aqui o que deve ser feito. Igualar as casas decimais é o primeiro passo. Depois, efetuar uma divisão normal, porque você tirou as vírgulas. Quando você acrescenta os zeros, você tira as vírgulas, elimina as vírgulas e realiza uma divisão normalmente. Então, não tem segredo, não tem mistério, não tem dificuldade. Concentra aí, baixa tua atenção nisso aqui, que você já vê como tudo acontece de forma simples para realizarmos, né, essa divisão com esses números decimais. Certo, gente? Apresentamos mais aqui divisão quando o dividendo é menor que o divisor. O que faremos então? Se nós aprendemos que dividir é repartir em partes cada vez menores, e se nós já temos um dividendo, ou seja, o valor que eu tenho já é menor do que a quantidade para quem eu vou dividir. Ou seja, o dividendo é menos do que o divisor. Então, vejamos o que fazer. 35 é o meu dividendo e 700 é o meu divisor. Então, eu tenho 35 para dividir com 700. Vamos lá. Eu tenho 35 balas para dividir por 700 crianças. Aí vai dar uma briga grande, né? Então, tem que ser a bala molinha, o bombom molinho, para poder eu conseguir dividir em pedacinhos menores e talvez eu ainda não consiga. Então, o que nós vamos fazer? Transformar o dividendo multiplicando por 10, por 100 ou por 1000, da forma que precisarmos para obter um número maior, um dividendo maior que o meu divisor. No caso aí, para obter 35, nós podemos multiplicar por 10 e temos 350 décimos. Por 1000, por 100,
3.500 centésimos. Por 1.000, teríamos 35 milésimos. Até que o novo dividendo fique maior que o divisor e assim nós consigamos tornar possível a nossa divisão, certo? Então, veremos à frente o que eu posso fazer com essa divisão em que o dividendo aparece como 35 e o divisor 700. Vamos ver se nós conseguimos aqui realizar essa divisão, se tornamos possível, se conseguimos ainda dividir. Seguindo as regras, seguindo as dicas, seguindo as informações que temos, nós temos aqui o exemplo, né? Se multiplicarmos 35 vezes 10, teremos 350. 350 vai ser menor que 500. 500 já é menor que 700. Então, quando eu multiplico um número por 10, eu acrescento 0, lá no meu resultado. O quociente dessa divisão, eu já sei que terá 0, porque multipliquei o meu dividendo por 10 e me dá o direito de já colocar 0, no meu quociente. 350 por 700 ainda é impossível, não conseguimos. Então, se eu multiplicar 35 vezes 10, eu ainda não consigo realizar a minha divisão. Então, vamos tentar por 100. Se não for possível por 100, a gente tenta por 1.000 e assim a gente vai realizando essas tentativas. 350 por 100, eu vou ter 3.500. 3.500 agora, ele é um número maior que 700. Então, eu já descobri que eu posso realizar a minha divisão 35 por 700, agora multiplicando por 100, que vai ficar 3.500 dividido por 700. Não é em vão essa multiplicação. Eu não posso simplesmente multiplicar o 35 e não fazer nada com o 700. Então, o que eu vou fazer relacionado ao 700? Eu vou acrescentar o 0, porque multipliquei por 100. 100 tem 2 zeros. Então, o meu resultado já vai ser 2 zeros antes dele, porque o meu resultado agora já virá em centésimos, certo? Então, 0,0. Então, à frente, o que veremos como dividimos 3.500 por 700, já sabendo que esse 3.500 é como se nós estivéssemos na subtração pedindo emprestado. Então, se eu acrescento lá os 2 zeros, eu já vou ter no resultado os 2 zeros. Ou um 0 para décimo e mais um 0 para centésimo. Então, 0,0 antes do meu quociente final. Ok, neste caso, há necessidade de multiplicar por 100. Foi o que nós fizemos. Por quê? Por 10 não deu certo, ficou ainda um número menor que 700. Mas quando eu multipliquei por 100, eu fiquei com um número maior, né? A divisão de 35 por 700 foi transformada numa divisão de 3.500 por 700. Logo, 3.500 dividido por 700, sabendo que o meu resultado será em centésimos. Por quê? Porque eu multipliquei por 100 para obter esse total aí capaz de dividir. Então, meu resultado já será em centésimos. 3.500 dividido por 700 é 5. Porque se você cancelar esses 2 zeros do 500 com os 2 zeros do 700, eu fico com 35 dividido por 7. E qual é o número que vezes 7 dá 35? É o 5. Então, compreendido isso aí, então a explicação final para tudo isso foi 700 vezes 5, 3.500. Então, 3.500 dividido por 700 foi igual a 0,05. Certo, gente? Espero que vocês tenham compreendido, que tenha ficado claro, que vocês tenham
que a minha explicação tenha sido capaz de chegar até você, de levar você a compreender, de aprender mais. Mas se não foi claro, se você não aprendeu com essa aula o suficiente para realizar as atividades propostas que deixarei na plataforma, você anota aí o que tem dúvida, ou vai pausando o vídeo, vai revendo, e se não ficou claro, você liga para mim, você anota aí, fala comigo, não guarda dúvidas, você precisa tirar todas as suas dúvidas. Inicialmente, divisão e multiplicação já parece difícil, já parece mais complexo, mas quando você vai treinando, quando você vai praticando, vai ficando mais claro, vai ficando mais compreensível, você vai conseguindo engajar nesse mundo, nessas situações em que você pode realizar essas operações com bem mais clareza. Então, gente, fica aqui o meu abraço, beijo no coração. Deixei uma página para vocês realizarem a atividade, praticar em casa. Treine bastante multiplicação e divisão, porque independente de ser com números decimais ou não, elas estão presentes em todo o tempo do seu dia a dia. Então, estamos juntos nessa e um beijo no coração de cada um e até a próxima!